Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Por favor, fiquemos todos em pé para ouvir a leitura, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Porque, àquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode se sentar, queridos. Irmandade aí na live, que nos acompanha, pode compartilhar aí, avisar o povo de Deus que é o momento da palavra. Pedro foi livre da prisão. Por quê, não é, irmão? O Deus que livrou Pedro não livrou Tiago. E muitas vezes nós nos fazemos essas perguntas. Por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que não o outro? Por que não aquele outro? Nós não vemos esses questionamentos quando é uma bênção, né? Ele recebe um grande milagre, uma grande dádiva. Mas por que comigo, Senhor? Por que não fez com meu irmão? Mas ninguém quer o mal para si, irmãos. Isso não é reprovável, não. Isso é muito natural. Nem o Filho de Deus queria. Ele mesmo pediu ao Pai: Pai, quando indo para o madeiro, não é, orando no Jardim das Oliveiras, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Nem ele não queria, irmão. Mas tem coisas que são inevitáveis. Tem coisas que a gente tem que passar. Não é para outro. É para nós passarmos. Nós temos que nos lembrar que Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Nós temos que nos lembrar que a permissão de Deus não vai além da proteção de Deus. Que por difícil que seja, o Senhor está sempre nos guardando. Pode ser que tenha entrado aqui essa tarde ou haja aí na live algum reclamão, alguma reclamona. E o Senhor manda a palavra para dizer: pode reclamar, eu continuo amando a tua alma. Deus não diminui a prova, Deus aumenta a fé, a gente reclama mesmo, irmão. A gente lamenta, pede a Deus misericórdia, e o Senhor acha bom que o povo de Deus esteja sempre ligado, clamando, orando. Mas cuidado, irmão, para que a tua reclamação não ofenda a tua fé. Cuidado para que as tuas dúvidas, os teus medos venham atrapalhar a tua crença. Tudo o que você precisar, tudo o que você necessitar na tua vida espiritual e até na tua vida material, você vai encontrar na santa palavra de Deus. Aos pés do Senhor, aos pés da cruz,
clamando, pedindo, implorando o favor de Deus. E talvez chegue em nós alguns momentos que a gente não suporta mais. Ninguém suporta, irmão. A palavra diz que a prova demorada enfraquece o crente. E quando a prova é muita, até o sábio enlouquece. A pessoa fica muito tempo num processo de provação, ou de privação, ou de prisão, seja ele qual for. Tem momentos que passamos prisões espirituais, né, irmãos? A gente ora, parece que o coração não sobe. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Todos nós que já passamos esse momento de distanciamento espiritual. Pois, irmãos, acreditem ou não, até esse momento de frieza espiritual é para a glória de Deus. Porque você tem Deus a todo momento. Os irmãos querem ver uma experiência? É filho de crente e filho de quem não é crente. Coisa mais difícil é filho de crente prestar para ser crente, quando fica grande. Porque ele cresceu em volta de um lugar de prosperidade, de crente, irmão. Estou falando de gente que teme a Deus. Ensinou os filhos na palavra, os filhos são cobertos pela oração da mãe, né, irmãs? Está ali sempre debaixo de oração. Tudo vem fácil para eles, porque pela fidelidade dos pais, salvam-se os filhos, diz a palavra. Pelo menos até os 12 anos, né, irmão Jefferson? Aí depois, é outra história. Mas está ali debaixo da cobertura da oração da mãe. Agora, diga aos irmãos, pode ter o filho 90 anos e a mãe 200. Será que Deus não ouve uma oração de uma mãe contrita diante da sua presença? Duvido não ouvir, irmão. Glória a Deus. Então, sempre coberto de oração. Então, vem tudo fácil. E depois eles falam, vou conhecer o mundo, não é assim que fala? Vou aproveitar as coisas do mundo e depois, quando tiver mais velho, eu venho para a presença de Deus. Mas aquele outro que cresceu num lar de bebida, de briga, de violência, de pobreza, de miséria, quando ele conhece a palavra, ele se apega, fala, vou ficar aqui, porque agora que eu encontrei uma família, não é, irmão? Quantas vezes a gente vê, lá em Itapevi, a gente vê acontecer isso direto lá com os jovens, vem das comunidades, chega na igreja, passa o dia lá eles encontram educação, aconchego, carinho, conselho, comida física, arroz, feijão, e eles dão muito mais valor, irmão. Às vezes, Deus permite, a presença de Deus se afasta um pouquinho de nós, que você se vê sozinho e fala, Senhor, tem misericórdia, eu estou sozinho. E quando você sente falta, você clama mais. Dá glória a Deus, irmão. Irmão, entende? A Irmandade entende, irmão? Que tudo isso é para o nosso crescimento espiritual. Essa pandemia foi o exemplo nítido e claro disso. O pastor não podia congregar, o ancião não podia congregar, o pai de santo não podia fazer trabalho, o espírita não podia fazer reunião, ninguém, o satanista não podia fazer nenhum das suas coisas, nem para Deus, nem para o diabo, nem para ninguém, cada um com a sua fé. Quem servia ao diabo passou muita frustração, mas nós que servimos a Deus, a sua presença sempre esteve dentro do nosso coração. Não precisa beber um copo de pinga, não precisa acender uma vela, respeitamos todas as religiões, mas a nossa fé nós vamos gritar para o mundo ouvir, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E nós não nos envergonharemos dele de jeito nenhum, irmão. E Deus permitiu tudo isso para você compreender que estando na igreja ou não estando na igreja, você continua sendo um servo de Deus. Onde você está não define quem você é. Tu és um cidadão do céu. Você crê, irmã? Dá um glória a Deus aí. Você é um cidadão do céu, um habitante do céu, um peregrino em terra estranha. Isso quer dizer que a tua terra é a glória celestial. É onde você vai morar, irmão. Onde você vai desfrutar das delícias do reino de Deus. Sejamos todos essa tarde animados, porque se tu estás na prisão, é para você dar mais valor para a liberdade de Deus. Pedro, irmão, estava numa cadeia de cela, de amarrios, de 4 quaternos de soldado e tantas outras coisas. E quando nós estamos na prisão da incredulidade? E quando nós estamos na prisão da preguiça? Quando nós estamos na prisão do medo? Quando nós estamos na prisão da vaidade? Pessoas que são reféns, prisioneiros do seu próprio corpo, vivem em função de se arrumar, de se ajeitar, e quanto mais mexe, pior fica. E é um prisioneiro. Outro é prisioneiro da mentira,
Outro é prisioneiro da ganância pelo dinheiro, só é feliz se tiver dinheiro, só é feliz se possuir alguma coisa. Seja liberto essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Depois do que eu vi um irmão em Camanducaia, chama o irmão Benedito. Ele tem um problema seríssimo no coração, só fica com oxigênio, e você vai visitar ele na casa dele, quem sai visitado é você, que ele prega para arrebentar. E é o tempo inteiro limpando a língua com papel higiênico, porque volta sangue na boca dele, o tempo inteiro, papel e mais papel, limpa aquele papel com sangue, fala mais um pouquinho, limpa aquele papel com sangue, lá em Camanducaia, lá perto da casa onde a irmã Dariane morava. Mas, olhando naquilo, como pode, conta causa, conta piada, dá risada, prega, ora, numa alegria. Eu falei, meu Deus, como é que pode? E eu olhando para ele, pensando isso, pensando. Ele olhou para mim e falou, irmão, deve estar pensando, como é que pode, olha como é que é Deus. Como é que pode esse homem ser feliz desse jeito, vivendo nessa condição? Ele falou, irmão, eu já não vivo mais por mim, eu vivo por Cristo Jesus. Fiquei desse tamaninho, irmão, minha vontade era ir embora já, largar a mão, eu não orei aquele dia na casa dele, que eu tive vergonha. Irmão, seja feliz incondicionalmente. Ih, irmão, não vai prestar. Eu vou pregar o que Deus está me revelando. Vou te dar uma notícia ruim. Não, Deus não vai atender isso que você quer. Vai ser do jeito de Deus. Ou você vai ser feliz, ou você vai ser feliz. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Glória a Deus. Se Deus fizesse isso, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Sinto muito. Então você vai ser o mais infeliz do mundo, porque não é o que você quer, é o que a palavra quer para você. Glória a Deus. Irmão, Deus não anda segundo o nosso caminho. Deus não aceita conselho. Jó, quando reclamou ao Senhor todas as suas queixas, Deus veio e falou para ele, peraí, vem aqui. Onde você estava quando eu pus a terra sobre os seus alicerces? O que você estava fazendo quando eu criei o céu, o mar, a lua, o sol, as estrelas? Você não era nada, eu já era Deus. Fica no teu lugar e trata de ser feliz do jeito que der. Deus ama a tua alma. Alamaia, Jesus. Uma quantidade de crente mimimi. Eu vou parar de congregar. Para, irmão. Você parar de ser crente, Deus continua sendo Deus. Se você deixar de Deus, você é pobre, miserável, desgraçado e nu. Para! Que eu quero ver você parar. Eu tenho livre-arbítrio. Para, irmão, para. E você vai ver onde vai parar a sua vida, a sua casa e a sua alma no fogo do inferno. É assim, irmão. O Senhor não aceita colocar uma forquilha no pescoço dele, não. Já viu gato? Aperta gato numa quina de parede para você ver o que ele faz com você. Quanto mais o nosso Deus. Vou fazer birra com o Senhor, não envereda por esse caminho, que as coisas vão ficar ruins para você. Quem contendeu com Deus e teve paz? Ninguém. Não contenda com Deus. Ora, Senhor, eu tenho esse plano, eu tenho esse desejo, eu tenho essa esperança, todavia, seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluia, aleluia. Até na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Né? Perdoa as nossas dívidas, mas aí ele fala, seja feita a tua vontade. Se não quiser dar o pão de cada dia, Senhor, seja feita a tua vontade, sustenta o meu corpo. Glória a Deus. O povo no Egito orou pelo pão cotidiano e não apareceu. Veio o maná do céu, ele esperava pão, veio o maná. Elias esperava mantimento, os corvos trouxeram. Ele tinha que beber do ribeirão, uma hora o ribeirão secou, ele teve que sair andando para outro lugar. Se o teu ribeirão secou, irmão, se mexe, para de reclamar, crê na palavra. Vai ficar esperando o corvo trazer tua comida? Confia no Senhor, se não sai aqui, cavalca ali, se não sai ali, cavalca lá. As coisas de Deus é uma fonte de água, irmão. Você tampa aqui, ela estoura lá na frente, irmão. Palavra de doutrina para todos nós, glória a Deus. Palavra de Deus, tudo é palavra de Deus. Mas, não sei, tem alguma coisa errada, e a culpa começa a vir daqui do altar. Porque nós imprimimos na Irmandade um desejo de sucesso constante. Você nunca vai perder, você nunca vai passar prova, você nunca vai chorar, que agora você é crente. Deus não é Deus, Deus é teu empregado, Ele vai viver em função de fazer as tuas vontades. Está no lugar errado, irmãozão. Está servindo o Deus errado.
Isso aqui não é um orixá que é mandado por alguém, não é um espírito que você oferece uma oferenda e ele vai fazer o que você quer. Você está falando com o Rei dos Reis. Alamaia, glória, glória, glória a Jesus. Porque os irmãos, para que, a troco de quê, ficar registrada essa parábola de Zaqueu publicano? Nunca parou para pensar, irmão? Ele era rico, ele era influente, ele tinha poder, e para falar ao Senhor ele teve que subir numa figueira brava. Porque a pessoa quando é obstinada, irmão, ele não aceita perder. Ele não aceita ficar por baixo. O dinheiro dele não fez ele ser grande, porque ele era miudinho. O dinheiro dele não tinha avião ainda, não tinha balão para ele ficar de cima. Ele falou, não tem problema, eu subo na árvore, mas que eu vejo ele em cima de todo mundo, eu vejo. E viu, irmão, por algum tempo a nossa ganância consegue alguma coisa, mas quando o Senhor viu ele, falou, desce, que para falar comigo é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Dá para você dar um glória a Deus, irmão? Você não vai voltar com o que você quer, mas você vai voltar com a palavra. Você crê, dá glória a Deus. Se não crê, continua com seu mimimi, que você vai de mal a pior. Aceita a palavra. Senhor, cumpre em mim a tua boa vontade. Cumpre em mim o teu querer. Senhor, me faz crente de verdade. A pandemia acabou e agora está acabando e a igreja fechou e agora voltou. Mas eu sei, Senhor, que se eu estiver com vida na tua volta, ela vai fechar e não vai abrir mais, Senhor. E ela vai fechar e não vai abrir mais. E como vai ser, irmão? Para quem você vai dar dinheiro para fazer oração para você? Para quem você vai pagar para ir no monte buscar a tua bênção? Tolo, hipócrita, aceita a palavra de Deus e vai você direto ao Senhor. Ele quer falar com você, ele não quer falar com teu porta-voz. Glória a Deus. Ixi, irmão, vou pregar. Santo Deus. Deus não fala comigo, fala que jeito? É dia e noite atrás do dinheiro? É dia e noite atrás dos desejos da tua carne? Não para fazer uma oração? Você não tem tempo para Deus. Como é que você quer que Deus fala com você? Arruma um tempinho no teu dia, faz o teu culto racional, glória a Deus, o teu culto para o teu Deus, onde você estiver. Senhor, eu estou aqui no volante do carro e vou levar 15 minutos até o trabalho, até o médico, vou te oferecer um culto. Tu és o meu Deus, tu és a luz da minha vida, tu és a minha esperança, Senhor, tu é o meu amanhecer, o meu anoitecer. Irmão, eu rasgo a Bíblia como com capa e tudo, se Deus não falar com a tua alma. Glória a Deus. Nós estamos ficando tão doentes espiritualmente que a gente busca a palavra. Busca, quem busca pega. Quem pega possui. Porventura alguém pode possuir a palavra de Deus? Crente não busca a palavra, irmão. Crente vem aqui ouvir o que Deus tem para falar e dá muita graças a Deus. Não é self-service, irmãozão, é prato feito. Você senta, come o que o garçom traz e dá graças a Deus, Senhor. Não estou passando, eu não como jiló. Leva lá na África jiló ensopadinho para você ver, eles comem até a panela. A fome, irmão, a comida, o tempero da comida é a fome. Por isso que Deus permite de nós passar alguns desertos espiritual, irmão. Na nossa vida financeira, no casamento, no relacionamento com a família. Irmão, dá muita graças a Deus, porque tem tomado a nossa irmandade, o povo, os cristãos de um modo geral, um espírito de ingratidão, irmãos. Um espírito de exclusivismo, um espírito de egocentrismo. É a minha vontade no centro do universo. Existe eu e o resto do mundo. Não, irmão, nós dependemos dos outros, nós somos irmãos, somos uma família. A tua dor não dói mais que a dor do teu irmão. Glória a Deus. Pedro estava na prisão. Se pedisse oração por Pedro agora aqui, foi bem feito, está preso porque fez alguma coisa errada. E é capaz de não orar. Deus mandou a palavra esses dias aqui e dizia a todos nós, vocês têm dúvida, Jefferson, que se o Filho de Deus voltasse aqui em terra, nós crucificaríamos ele de novo? Na hora, irmão. Principalmente por causa disso aqui, ó, que ia quebrar o sistema. Eu vou pagar para ter milagre, se é só tocar na orla dele que faz milagre.
Aleluia. Eu vou pagar para ter milagre? Se ele olha para minha filha e manda o espírito imundo, ela vai embora? Iam crucificar ele. Foi exatamente o que aconteceu. Irmão, espírito não morre, ele muda de lugar. E o diabo é forte, não é porque é forte, por força dele, é porque é velho, astuto, sabido das coisas. E quanto mais o tempo passa, mais ele descobre brecha na nossa vida. Se tiver um crente aqui, pode entrar em comunhão, que Deus vai passar um bálsamo sobre a tua vida, vai fechar todas as lacunas que o adversário tem entrado na tua casa, para tirar a tua paz, para tirar a tua fé. Você veio atrás de um dinheirinho, perdeu a viagem, mas você veio atrás da salvação, dá glória a Deus. Aqui é para salvar a alma, colega. Glória a Deus. Tá boa a palavra, irmão? Dá para aguentar ficar crente até amanhã à noite? Para ver se você não se amarra num pé de couve e se enforca de hoje para amanhã? Fica firme no Senhor. Eu te amo, diz o Senhor. Só que não é do teu jeito, é do meu jeito. E eu não vou abrir mão de ser o teu Deus. Eu não vou abrir mão de ter a direção da tua vida. Eu não abro mão da direção dos teus passos. Não me peça algo que você não vai poder gerir. Senhor, eu quero ser livre para isso não. Paulo, que era Paulo, se chamava preso de Cristo. E ele não teve dúvida, porque no dia que ele conheceu o Senhor, que ele viu o resplendor de luz no caminho de Damasco, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. É meu preso. E Deus tomou tanto a vida de Paulo que nem casar não casou. Você vai viver para mim. Agora te mostrarei quanto deves padecer pelo meu nome. E ele viu, irmão, morreu decapitado numa masmorra romana, sozinho, doente, mas não negou o nosso Deus. Receba a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba a graça de Deus sobre a tua casa. Abre a tua boca, dá o teu melhor glória a Deus aí agora. Senhor, a tua graça me basta, a tua presença me basta, o teu amor me basta. Perdoa, Senhor, pelas escolhas erradas que eu fiz. O Senhor te diz: eu amo a tua alma. Perdoa, Senhor, quando eu quis sair da tua presença. Perdoa, Senhor, quando eu quis deixar os teus caminhos por causa da minha intransigência. Hoje eu te cubro de perdão, diz o Senhor. Oh, irmão, é boa essa palavra, não é, irmão? Palavra de perdão, palavra de graça, de misericórdia. Igreja de Deus, revistamo-nos da santa palavra do Senhor. Revistamo-nos desse amor e lembremos-nos que Pedro preso, a igreja fazia constante oração por ele. Se está errado, se está certo, se fez, se não fez, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe. Quando ouvir, irmão, notícia de que algum dos nossos irmãos fraquejou, caiu, pecou, Deus o sabe, não nos alegremos com isso. É motivo de choro e de tristeza, e de correr atrás e dizer: olha, não sei o que está acontecendo, não me interessa, mas eu estou aqui para te dar meu ombro. Pode ir, viu, irmão? Aleluia. Aleluia. Se a Irmandade visse, irmão, um manto branco, uma coisa bonita que eu estou vendo aqui, irmão. Glória, Senhor. Aleluia. Está caindo, irmão, uma chuva temporã, bem oportuna sobre a igreja. Os frutos serão maravilhosos. Hoje Deus chama alguém aqui: ó bom samaritano, vai curar as feridas do teu irmão. Glória a Jesus. Então, irmãos, está aqui para nós essa boa palavra.
Pedro foi livre da prisão, Tiago morreu, outros sofreram mortes terríveis, ele foi livre da prisão, outro foi crucificado de ponta cabeça, ele mesmo crucificado, não pôde escapar depois de um destino que tinha que passar, e é isso que Deus quer, irmãos, colocar no nosso coração. O que você tem que passar, passa com dignidade. A expressão que eu vou usar não é bonita, mas é verdadeira. Ser ovelha, não é bode, não grita. Não grita, irmão. Você já viu matar porco, irmão? Coisa mais feia do mundo. Você ouve 3 quilômetros de distância ele gritar, aquele grito da morte. E a palavra diz que a ovelha não, ela fica muda diante do seu tosqueador. Quando eles vão abater carneiro, ele fica quietinho, irmão, morre, não dá um balido, não dá um nada. Eu não estou te levando para a morte, te diz Deus, estou te levando para a vida eterna. Glória, glória a Jesus. Irmão, vocês estão entendendo a palavra, irmão? Você está entendendo o que Deus quer falar com você? De verdade mesmo, irmão? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, pergunta agora. Mas não sai daqui com dúvida. Irmão, estou com dúvida, não estou entendendo o que Deus quer falar, mas não sai com dúvida. Essa palavra vai marcar a tua vida para sempre. Não pode, irmão, não pode. No meio do povo de Deus, não pode ter revolta. No meio do povo de Deus, não pode ter espírito de inconformidade. Nós oramos a Deus como se dando ordem. Eu tenho ousadia de espírito, irmão. Isso não é ousadia de espírito, isso é desrespeito. A palavra fala que a humildade vai diante da honra. Vai lá, Deus, agora, cura lá. Você está pensando o quê? Está pensando que Deus é teu empregado? Tudo que nós recebemos de Deus é pura misericórdia. Está tudo errado, irmão. Está tudo errado, está tudo errado. Ah, os irmãos oram de pé no culto. Pode orar de ponta cabeça, se não dobrar o coração, irmão, é nada. É uma falácia qualquer. É um monte de bobeira, de asneira. Irmão, a conversão está dentro do nosso coração. Tem alguém que tem vontade de ser crente de verdade? Eu tenho. Eu tenho, eu preciso, irmão. E está aqui a minha esposa que conhece cada um dos meus defeitos. Coisa dura é você pregar para a família, irmão. Mas estou aqui pedindo a Deus para salvar minha alma, ter misericórdia da minha vida. Aleluia. Está caindo, irmão, o manto de Deus sobre essa igreja. Aleluia, fique em paz, você aí na tua casa, fique em paz você aqui também. O Senhor te diz, eu conheço cada um dos seus defeitos, e é por causa dele que o meu espírito não se aparta de ti. Aleluia, é por causa dele que o Espírito de Deus vela pelo teu bem-estar. Dá glória a Deus. Por causa das tuas fraquezas, que o Senhor está cuidando de ti, te cercando de amor e de paz todos os dias da tua vida. Ele livra você de um mal, livra você do outro. Falei para a Irmandade aqui no domingo à noite, não foi falado na live. Falei para minha esposa que eu levei um tiro e não sabia. O meu carro não estava com a lanterna quebrada quando eu vendi. E depois foram ver, estava com a lanterna quebrada, tinha uma bala lá de 38 dentro da lanterna do meu carro. Eu não sei de onde veio, como é que foi, mas eu estou aqui dando glória a Deus, glória a Deus. Não sei se eu estava dirigindo, se o carro estava parado, eu sei que alguém deu um tiro e pegou no meu carro. E eu estou aqui dando glória a Deus. E o tiro foi na lanterna atrás de mim, irmão. Foi para o motorista. E eu estou aqui feliz, irmão, Deus está te guardando. Receba a santa paz de Deus. Vocês recebem, irmão, a paz de Deus que excede o entendimento. Clama a Deus agora e pede, Senhor, me dá um espírito de paz, me dá um espírito de conformidade, me dá um espírito de fé, me dá um espírito de alegria. E o Senhor está revestindo a tua casa e te diz com todas as letras, o meu anjo Pedro está indo te libertar da tua prisão. Seja ela qual for a tua prisão, um pecado, uma mania ruim, um costume, um hábito, alguma coisa, uma doença, uma prisão material, uma prisão nas finanças, seja ela qual for, seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. E ama a Deus, ama a Deus. E o Senhor te diz, eu te amei primeiro. Por mais que você me ame, você não era nada, não tinha nome, não tinha forma, não tinha cor, eu já te amava.
Eu sempre te amei. Não desfaça do meu amor. Entrega-te nesses braços de amor essa tarde. Aceita essa correção, porque o Senhor corrige o filho a quem ama. Não blasfema, não reclama. O que a palavra diz? Em tudo, dai graças a Deus. Deus seja louvado. Vem já orar por nós, filho, por favor. Não fica triste com a palavra, viu, irmão? É motivo para dar glória a Deus. Senhor ama a nossa alma. Vem aqui, já, aqui, ó. Aqui tem, ó. Glória a Jesus. Glória, glória, glória. Aproveita, irmão, essa oração, esses minutos que vamos orar. Tiver alguma bagagenzinha, alguma coisinha que você está carregando, larga a mão. Quando Paulo estava junto navegando e o navio ia a pique, qual a primeira coisa que eles fizeram? Se livraram da carga, do peso extra. Irmão, teu barco está balançando, livra dessa carga extra. Limpa, faz essa oração e diz, Senhor, tira, eu não quero mais esse sentimento. Eu não quero mais nem lembrar dessa pessoa, Senhor. Eu não quero mais nem lembrar disso que aconteceu. Limpa o meu coração. Você vai ver que você vai sair daqui leve como uma pluma na presença de Deus. Ajoelhados, oremos em nome de Jesus. Glória, glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Santo Cordeiro Divino, glória a Deus. Glória, Senhor. Soberano Deus e Pai nosso que estás no céu, por Jesus Cristo, curvado nós estamos diante da Tua presença, Pai amado, rendendo-lhe graça por toda a sorte de bem que coube o Senhor fazer a nossa alma, Senhor, pela boa preparação de nessa tarde nós estarmos oferecendo um culto de adoração e honra ao Teu santo nome, Senhor, ao qual esse mesmo foi aberto no Teu nome, Senhor, pela boa guia e direção que Tu deste ao Teu Filho, Pai amado, graça nós Te damos, pelos cantares dos hinos, ó Deus amado, e maiormente pela Tua santa e bendita palavra, glória ao Senhor, palavra essa que veio falando com as nossas almas, e temos a plena convicção, Senhor, que as cadeias já caíram, glória ao nome santo do Senhor, e nós já estamos livres para glorificar o Teu santo nome. Mas uma coisa, Senhor, nessa tarde nós queremos ainda fazer, aleluia, quantos outrora estão presos em alguma coisa ainda, Senhor, mas a igreja Nova Vila está reunida, Pai amado, e numa só fé e comunhão nós queremos Te pedir, solta-os pelo amor do Teu santo nome, e assim como hoje nós estamos livres para entrar na Tua casa, se alguma perseguição, alguma acusação, alguma falácia do inimigo acusa a Tua igreja, que Tu possa libertar por essa palavra, ó Deus amado, grava ela na tábua do nosso coração, dá-nos mais um hino e despede-nos, Senhor, para as nossas casas meditando na mesma. Te-somos gratos por Jesus Cristo, Teu Filho bendito na glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aproveita, irmãos, alguns segundinhos só. Faz uma limpeza no teu coração, meu irmão. Glória a Deus. Faz uma limpeza no teu coração, minha irmã. Você não está vendo que o adversário quer sufocar a tua alma, quer tirar o brilho dos teus olhos. Você tem tudo para ser feliz e não consegue, porque o adversário colocou em você um espírito de insatisfação. Fala de todo o teu coração, eu te amo, Senhor. Eu creio na tua palavra. Glória, glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Clame, irmãos, clamem sem medo. Glória ao nome do que vive na eternidade. Clamem sem medo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Icalamúria, Sirianda, Malia, Sília, Andala, Sula, Malayala. Alá, Salayala, Cantalamúria, Guare, Maquiade, Lucaliada, Alaia, Jesus, Santo, 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 Santo. Perdoa, Senhor, a nossa falta. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia. Deus seja louvado. Obrigado, filho.
Todos de pé, irmãos. O Senhor aprovou tanto a nossa oração que mandou até chuva.